Uma característica do mercado financeiro é oferecer opções de investimento para todos os gostos. Há aquelas com menos risco, outras com mais risco e maior potencial de rentabilidade. Tem as mais simples, as mais complexas, algumas mais voltadas para investidores menos, outros mais experientes. Esses fundos alternativos mais complexos estão bombando no momento. Existem previsões de que devem atrair R$1 trilhão até 2023. E nesse grupo se sobressai uma opção de renda fixa que tem chamado bastante atenção dos investidores, o FDIC. Já ouviu falar no FDIC? Possivelmente sim. É um tipo de investimento que já movimenta quase R$200 bilhões. Mas quer saber mais antes de decidir se é uma opção interessante para ter na sua carteira? Fica aí grudado na cadeira ou na poltrona ou andando onde quer que você esteja, porque o Cafeína de hoje vai falar justamente sobre ele, sobre o FDIC. Depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, são 6 da manhã, estamos muito Sherlock Holmes. Por quê, Doni? Porque dois caminhões se acidentaram aqui. Então estão investigando porque um caiu na ponte e o outro voou. Sabe por quê? Por que um voa, Sammy? Era caminhão-pipa. Muitas palmas, muito bem. Depois dessa piada muito sem Zé Graça que eu fiz, eu acho que podemos falar do tema porque o assunto é bom hoje. Hoje é quente. É quente. Fundos de direitos creditórios ou creditícios? Eu ouvi falar dos dois jeitos. Então vamos saber exatamente agora. Para explicar, vamos bem do início. Um fundo de investimento é uma espécie de condomínio onde investidores são os cotistas. O objetivo é que todo mundo ganhe com a mesma carteira. A diferença no caso dos FDICs é que metade do patrimônio do fundo é investida nos chamados direitos creditórios. Então, FDICs, o nome oficial da FIFA. Titular. O nome que está lá no RG, na certidão de nascimento, é Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Perfeito. Então, fica aí um tira-tema. Mas o que são? O quê? O que eles comem? Onde eles vivem? Na verdade, são créditos a receber. Vamos imaginar que o nosso querido Doni, com toda a sua fortuna, seu patrimônio acumulado, uma loucura, abra uma empresa de grande sucesso e faça uma grande venda. Mas seu cliente dessa empresa comprou lá os produtos Doni Denútil, o perfume Doni Denútil, a meia Doni Denútil, mas ele vai pagar daqui 90 dias. Certo. Só que Doni Denútil precisa da grana, ele precisa do vil metal. Ele precisa do quequezinho? Do vil metal. Você nunca... Já ouvi, mas faz muito tempo. Eu sou velho. E o que o Doni faz? Ele vai lá e antecipa. Ele fala, ó, eu tenho contas a receber da empresa tal, do fulano de tal. Justo. Então você faz uma antecipação. Isso, esse tipo de operação você pode fazer em factoring, que é o mais tradicional, só que é muito caro. E agora tem os fundos. Então você consegue, como investidor, ter um gestor que compra recebíveis, direitos de crédito. Então, esta é uma breve, porém, espero que inteligível explicação, Doni. Muito bem. Então, a gente está falando de FDICs, é um fundo que investe nesses papéis, nesses direitos. Isso, é isso? Em direitos futuros de crédito. Então, a gente está falando de recebíveis, duplicatas, também. dívidas, créditos, aluguéis, cheques, cartão. Essas dívidas ou direitos creditórios são valores que as empresas têm a receber de seus clientes ou devedores. Como dá para ver na tela, em que o Doni falou tão lindamente, tem vários tipos de fontes. Esses valores são convertidos em títulos e vendidos no mercado a terceiros. No caso do fundo, o gestor compra e o cotista está comprando indiretamente. Então o FDIC, em geral, é diferente de um fundo de ações, por exemplo. No fundo de ações, o cotista ganha se o papel se valoriza, as ações sobem e você tem um retorno maior. Se as ações caem, o que acontece? O seu dinheiro, o seu patrimônio diminui. Mas no FDIC o que acontece, Samidana? No FDIC você está comprando o título de uma dívida. Às vezes você se preocupa com a empresa, então a empresa fala, se o cara, a gente está falando do cheque lá que você vendeu e você tem para receber, se o cara não pagar, você me paga, mas muitas vezes você é um cara iniciante pequeno e eu falo assim, o risco de crédito do Doni não é bom, mas o cliente dele é um cliente grande. Então eu tomo um risco de crédito. Mas sem dúvida você tem risco de crédito. E aí você pode ter operações dos mais variados tipos, como ocorre em renda fixa. Pode ter pré-fixada, pode ter
pós-fixada, pode ter ligada ao IGPM e no mercado você geralmente expressa fundos de renda fixa, que é o FDIC, em porcentagem do CDI. Por ter um risco maior, não dá para admitir um FDIC que paga menos que 100% do CDI, e isso, claro que a gente está falando do bruto, né? Você tem que descontar taxas e outros custos. E existem outras formas possíveis de indexação, certo? Você me dando IGPM, IPCA, Selic, por aí vai. Sim, os tradicionais de renda fixa. Perfeitamente. No ano passado, os FDICs atraíram quase 55 bilhões de reais, crescendo 44% no ano, segundo a Ambima, que é a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais. E o patrimônio total, o estoque, a soma de todos os investimentos em FDICs, gira em torno de 190 bilhões de reais. E agora não existe um único modelo de FDIC. Lembra que a gente falou que um fundo é como um condomínio? A gente já repetiu isso várias vezes. Há duas formas de participar. Tem o fundo aberto, que o cara entra e sai quando quiser, prazo indeterminado, e tem o fundo fechado, sem novos cotistas ou aportes, saída só em determinados momentos ou no encerramento. São dois sistemas bem simples. Os condomínios abertos funcionam como a maioria dos fundos que a gente negocia. Você entra quando você quer, quando você precisa do dinheiro, você vende, sai, vaza, recebe sua cota, né? A cota é diária, vende pelo valor. Mas nos condomínios fechados, as regras são rígidas. Então, não é toda hora que entra novos participantes. Tem alguns que só entra no início e depois fechou. E nem novos aportes, ou seja, você pôs X, depois não pode pôr mais. E alguns fazem várias fases de investimento. Os cotistas, também na hora de saída, tem regras. Tem alguns que tem momentos, tem um que fala, só quando encerra. Então, se você quiser sair antes e não estiver aberto, você só pode vender para outros cotistas. E agora que você já entendeu mais ou menos o que é um FDIC, como é que ele funciona, tem mais um detalhe importante que a gente vai falar aqui. O tipo de cota também varia. E você precisa saber porque isso mexe na remuneração. E no risco também. A cota sênior é a mais comum, a pessoa investe e já sabe quanto vai ganhar. Já a subordinada, o risco é bem maior. A depender do recebível, você vai receber bem mais do que o outro. Então, sei lá, a gente pode pensar CDI mais 3%. Não é 3% do CDI, não é 103% do CDI, não. É CDI mais 3%. Se o CDI deu 2, mais 3, você vai ficar com 5%. Tá? Mas, obviamente, você está tomando um risco de crédito, né? Então, o crédito vem todo na sua cabeça. Mas você pode ter mais de um tipo de cota subordinada. Então, às vezes, ele chama de subordinada preferencial ou mezanino. Então, perfeitamente. A gente pensa em 3 copinhos. Primeiro copinho que encheu de dinheiro, sênior. Depois a mezanino e depois a subordinada. A gente fez uma simplificação para isso. E além disso, Samidana, se a rentabilidade não bateu na meta, não importa para o cotista sênior, que recebe primeiro o percentual já previamente acertado. O subordinado recebe depois e ainda pode ter uma remuneração menor. Mas, se bateu acima, não importa quanto o fundo lucrou. O valor pago ao cotista sênior é aquele mesmo valor acordado no início. Mas o subordinado aí sim ganha mais dinheiro. Sim, o sênior só não ganha num calote geral, né? Que não bateu nem o primeiro pote. Então, em resumo, Samidana, de forma de remuneração, você pode encontrar um FDIC que te remunera um percentual determinado do CDI, sim. 100% CDI, 110%, 120% CDI. Você pode encontrar também um FDIC que te remunera CDI mais uma taxa. Já é bem melhor, porque CDI mais 2 hoje em dia, se o Selic está 2, CDI mais 2 é 200% CDI. Pode ser. Pode ser um FDIC que tenha associado a ele índices de preços, IGPM, IPCA e por aí vai. Pode ser uma taxa 100% pré-fixada. Você vai ganhar tanto e acabou. 6% no ano e acabou. Acabou. Claro que assim, 6% sempre tem o risco de crédito. Sim. Se você já entendeu tudo, você deve estar fazendo a grande questão. Vale a pena investir em FDICs? Vamos ver os principais pontos para colocar FDICs na sua carteira. Dona Edenútil. Vamos lá, as principais vantagens, nós listamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos importantes. Sim. Rentabilidade superior, flexibilidade, diversidade e segurança em mercado secundário. Como nós falamos, a rentabilidade
pode ir a CDI mais 2, mais 3, mais 4 ao ano. E o maior atrativo, em comparação a outras modalidades de renda fixa, é justamente a rentabilidade, porque você fala CDI mais 2, com a Selic a 2%, você já está dobrando. E também você tem o mercado secundário, ou seja, você pode vender a cota, você não precisa ficar o tempo todo lembrando se o fundo é aberto, se não é aberto. Isso a gente tem que olhar. E pode ainda optar por setores, FDICs de recebíveis do agronegócio, da indústria ou de um outro setor. E mais um ponto, mesmo o investidor de um fundo fechado pode resgatar o seu dinheiro antes vendendo o título no mercado secundário. E os FDICs têm a segurança da renda fixa caso a pessoa opte pela remuneração pré-fixada, é mais uma possibilidade. E a gente fala de mercado secundário, mas você não pode supor o risco de liquidez, porque não quer dizer que tem mercado secundário, que você pode vender, que vai ter comprador. E a gente sabe que quando tem poucos compradores, às vezes você tem que fazer uma baita desvalorização. É verdade. Então, eu colocaria 3 riscos. Risco de crédito, que é inerente à renda fixa, que é do calote. Claro que o primeiro copinho lá, que é o sênior, tem menos risco, o mezanino, se tiver, tem um pouco mais, e o maior é o subordinado. Tem o risco de liquidez, que eu falei agora, eu quero vender, mas não tem gente. E tem o risco de mercado, que é a oscilação de preço. E claro que esses riscos se comunicam. Se tem risco de liquidez, eu falo, vou pagar menos, porque não tem quem compra. Vai dar calote, tem maior chance de calote, também vou pagar menos. Então, eles se comunicam, não são independentes. E a tributação do fundo, do FDIC... Segue o quê? Segue a tabela de tributação da renda fixa normal, que é aquela de até 6 meses 22,5%, de 6 meses a 1 ano 20%, se for de 1 a 2 anos 17,5% e depois de 2 anos 15%, sempre sobre os juros. A tabela regressiva do imposto de renda, como mas chamada. mas não, regressiva, lembrando que é a regressiva simples, né? Porque não é de PGBL, VGBL, não. É a regressiva normal, que se aplica a CDB, se aplica no Tesouro Direto, se aplica a outros produtos de renda fixa. Massa Midana, se o nosso estimado seguidor, internauta, espectador do Cafeína estiver falando, gostei da rentabilidade que o FDIC oferece, uma rentabilidade acima das outras alternativas de renda fixa, muitas vezes. Estou ciente do principal risco ou da principal desvantagem do FDIC, que é o risco maior e a ausência de fundo garantidor de crédito protegendo fundo já não tem, porque imagina você tem um fundo de milhões, 250 mil, fundo já não tem. Isso você vai encontrar em CDBs, LCIs. Exato, mas aí... Você quer pôr o seu... Você gostou, está ciente de tudo isso e fala, quer investir. Qualquer pessoa pode investir? Então, primeira coisa que o mínimo para investir é R$25 mil. Tá. Mas não adianta você só ter o mínimo de R$25. Você vai pôr 25 mil no fundo. Aí você tem algumas hipóteses. Quais? Ou você é um investidor profissional. Você tem a certificação, tem o carimbo, o selo de qualidade, você tem uma série de certificações. A outra coisa são os caras também certificados pela CVM. Então, agentes autônomos, consultores, analistas, administradores, gestor de carteira, você tem todas, inclusive as formas da CVM profissionais disso. Então, além de um ticket de entrada de R$25 mil, de um ingresso de R$25 mil no produto, né? O aporte mínimo é R$25 mil para você ter acesso a um FDIC. Além disso, a pessoa tem que ser um investidor qualificado, ou seja, tem que ter uma certificação, carimbo da CVM. Tem mais ou menos dizer que o cara é um profissional, né? Profissional registrado lá, tem o selo de qualidade da CVM, ser gestor, ser analista. Agente autônomo e por aí vai. Ou então ter mais de R$1 milhão em investimentos e atestar isso num termo. Seja pessoa física ou jurídica, pode ter R$1 milhão. Essas são as regras. Espero que vocês tenham gostado. Vamos girar as notícias pelo Brasil e pelo mundo. Descontos e mensalidades escolares ajudaram a frear a inflação no mês de agosto. O IPCA 15, que é considerado uma prévia da inflação oficial, ficou em 0,23% este mês. Por outro lado, gasolina e energia elétrica registraram aumento nos preços, segundo dados divulgados pelo IBGE.
Exportação de frango do frigorífico Aurora à China é suspensa. No início do mês, a China disse ter encontrado um novo coronavírus em um lote de frango importado da cooperativa brasileira. A interrupção será temporária até que o episódio seja esclarecido. Após dias de incertezas, representantes dos governos de Estados Unidos e da China se reuniram virtualmente e disseram que estão comprometidos a cumprir a fase 1 do acordo comercial firmado entre os dois países em janeiro. A reunião, que havia sido adiada, é uma revisão formal do cumprimento do acordo que deve ocorrer a cada 6 meses. O TikTok entrou com um processo contra o governo dos Estados Unidos por proibir operações no país. O aplicativo diz que a empresa, abre aspas, toma medidas extraordinárias para proteger a privacidade e a segurança dos dados do usuário, fecha aspas, e que já explicou isso ao governo federal. É hora dele. Dele ou dela? Dele, do fechamento. Com ela. Com ela, Dani Arbex. Pode rodar. O Ibovespa, principal índice da Bolsa, terminou o dia com queda de 0,18% e perto de 102 mil pontos. As ações da Renner tiveram alta de mais de 4%. Já entre as maiores quedas, Braskem, Cielo e JBS. Com queda de mais de 1%, o dólar fechou com R$ 5,53. Chega essa hora da manhã, eu já estou cansado, porque eu estou ficando velho. Você virou à noite? Eu virei à noite. Tá difícil. A pandemia deixa a gente muito abalado o sono, mas enfim, mais um dia nestas organizações. Bom dia para você. E o like, clique, se inscreva. Clique, like, se inscreva, distribua. Até amanhã.